16 de março de 2026, segunda-feira. Irmãos, lá em Ezequiel 33, a palavra do Eterno fala em relação à questão que o Eterno levanta Ezequiel como atalaia, né? E ali no capítulo 33, Deus, o Eterno, soberano Pai Celestial, ele vem dando as qualificações de um atalaia. Ele dá um exemplo ali de uma cidade que está cercada ali por muralhas, né? E o atalaia é o quê? O atalaia é uma pessoa que fica como se fosse hoje em dia, vou dar um exemplo, naquelas guaritas de segurança, sabe? Só que essas guaritas, elas ficam numa altura acima das muralhas da cidade, né? Bem alta. Por quê? Porque aquele atalaia, que é aquele vigilante, ele vai observar a distância bem longe, para que quando vem o inimigo bem lá distante, ele anuncie tocando uma trombeta. E assim todo o povo vai estar em alerta, já vai estar preparado quando aqueles inimigos chegarem, né? Essa é a função do atalaia. Foi dessa forma que Deus levantou Ezequiel naquele momento em Israel como atalaia. Então, irmão, essa pessoa se levanta como atalaia porque Deus, o próprio Deus, permite que venha um juízo sobre aquela cidade. E assim, aquelas pessoas que estão ali vão passar por esse juízo. Mas por que Deus levanta esse atalaia? Deus levanta esse atalaia para que essas pessoas, sabendo que vem aquele perigo iminente, elas possam se salvar. Então, Deus é tão misericordioso que até nesse momento ali de juízo, Ele ainda dá uma oportunidade para o ser humano, para se consertar, né? Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Hoje em dia, nós estamos vivendo numa situação de quem está tendo a visão da humanidade de uma forma fora dessa Matrix, vai entender o que a gente está vivendo hoje em dia nesses momentos de geração, a geração que estamos vivendo, o que está acontecendo hoje em dia. Nós estamos perto do findar da igreja na face da terra. Nós estamos perto do grande e terrível dia do Senhor, que vai ser uma coisa bem horrenda, porque a humanidade não quis confiar em Deus para se salvar. Deus vai permitir o erro. E o erro vai ser justamente esse juízo permitido ali pelo próprio eterno Deus. Ah, mas Deus é ruim em fazer isso? Não, Deus é justo. Ele dá liberdade para a raça humana de escolher aquilo que eles querem. E eles têm escolhido aí. Tem escolhido adorar o diabo, tem escolhido adorar várias e várias coisas, imagens de escultura, animais e outras coisas mais. Até o próprio ser humano eles estão adorando. Então, nada mais do que justo Deus dar o juízo segundo aquilo que está se vivendo. Mas, como eu tenho dito, Ele não deixa, e nunca deixou a humanidade, como é que se diz, desprovida, né, de saber que o juízo está vindo, entendeu? Então o atalaia é isso, é aquela pessoa que Deus ali levanta e está trazendo ali certas informações para que as pessoas possam despertar e ser salva, desvincular de coisas que vão levar para a condenação e
de alguma forma ela ser salva. Mas muitos, assim como aconteceu em Israel, muitos não têm atentado para isso. Quando eu falo aqui, irmão, do sistema religioso como um todo, que não, o sistema religioso está caído, que não presta mais, e Deus tem levantado pessoas fora do sistema religioso para proclamar essa verdade. Por quê? Porque Deus levanta pessoas de fora do sistema religioso para proclamar essa verdade. Porque se você está dentro do sistema religioso e está proclamando uma verdade que o sistema religioso está caído, então você está numa falsidade. Porque se você está dentro dele, como é que você está se alimentando de algo que você está dizendo que já não presta mais, que Deus não está contando mais com isso? Então, por esse motivo, Deus levantou pessoas fora do sistema religioso para proclamar essa verdade. E não só eu, como outras pessoas têm feito isso em relação ao sistema religioso, tem dito o que está acontecendo dentro do sistema religioso e que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Temos que proclamar essa verdade, temos. Porque quando você vai lá para Ezequiel 33, você vê uma parte ali, Deus dizendo em relação à questão do atalaia, quando ele é chamado a proclamar, a anunciar o perigo que vem, é iminente, né? Deus fala que o atalaia, uma vez, sabendo da verdade e não tocando a trombeta, não falando aquela verdade, aquelas pessoas vão ser pegas nas suas iniquidades. Mas o atalaia também vai ser cobrado, porque Deus mandou ele anunciar e ele não tocou a trombeta. Então, irmãos, não tem como ficar quieto. Deus tem levantado, não só eu, como várias pessoas aí em toda a humanidade, esse movimento, irmão, de desigrejado, que as pessoas dizem, que os pastores dizem, esses falsos mestres dizem: ah, o cara é desigrejado, saiu da igreja, tá lá, ó, falando coisas, mas não quer obedecer a pastor, não quer obedecer, não quer entrar dentro de uma denominação. Então, irmãos, essa questão de desigrejado não começou agora. Essa questão de desigrejado, essas pessoas que têm saído de dentro dos templos, têm anunciado a palavra de Deus como regra de fé e prática, e tem denunciado também as falcatruas dos pastores, do sistema religioso, começou em 2005, se eu não me engano. Só que algo, ele não apraca assim de uma noite para o dia. Ele vai tendo assim um tempo até se solidificar. Por quê? Porque o sistema religioso está tão entranhado no mundo, o sistema religioso como igreja, como templos, está tão entranhado na humanidade, foi tão doutrinado, que para você falar contra é difícil. Então, por mais que tenha começado lá em 2005, se eu não me engano, até em tomar uma proporção grande, demorou anos e anos. Por quê? Porque Deus, por mais que ele venha buscando pessoas para proclamar essa verdade, muitas delas, por estar tão doutrinado com o sistema religioso, elas não aceitam. Então, para que Deus possa encontrar alguém que possa absorver essa questão, tem que estar liberto do sistema religioso, tem que estar liberto dessa doutrinação. E eu dou glória a Deus, porque Deus fez isso na minha vida. E eu não posso deixar de falar uma verdade, porque se Deus está me dando
se Deus está me dando essa missão, eu não posso retroceder. Por mais que muitos não acreditem, por mais que muitos não aceitem, não vão aceitar, eu não posso retroceder. Porque eu vou estar indo contra uma verdade que provém do próprio Deus. E contra ela nós não podemos titubear, não podemos dar para trás. Então, irmãos, podem ter certeza disso. O sistema religioso, ele já era. E Deus tem levantado atalaias em várias partes do mundo para proclamar essa verdade em relação ao sistema religioso. E por que Deus tem feito isso? É para alcançar aqueles que estão dentro do sistema religioso? Pode até ser também. Mas o principal motivo que Deus tem feito isso, irmãos, é para alcançar aqueles que foram expulsos do sistema religioso, porque não concordaram com as doutrinas das supostas igrejas, templos, né? Não concordaram, foram expulsos de alguma forma, com coração sincero, que estavam ali dentro, e se viram ali num beco sem saída, para adorar a Deus, sem saber o que fazer. E com isso daí, essas pessoas foram ficando esquecidas, foram esfriando na fé, porque elas foram doutrinadas que só alcançariam a Deus se estivesse dentro de um templo. E Deus foi vendo isso aí. E Deus, em certo momento, começou a levantar pessoas para resgatar essas pessoas que estão fora do sistema religioso, mas que amam a Deus. Esse é um dos motivos que Deus tem me levantado. Esse é um dos motivos que Deus tem levantado outros aí que eu tenho visto. Não é nem para resgatar as pessoas que estão não é nem muito para resgatar as pessoas que estão dentro do sistema religioso. Que essas pessoas que estão dentro do sistema religioso, elas vão em certo momento ficar adormecidas. Por causa que os pastores usam elas como massa de manipulação, então elas de alguma forma não vão ter a percepção de sentir as coisas do eterno Deus. Podem essas pessoas ser libertas do sistema religioso que estão lá dentro? Sim, podem. Se elas tiverem um coração sincero e procurar questionar aquilo que elas estão ouvindo dentro da igreja ou fora da igreja, daquelas pessoas que Deus tem levantado como atalaia, elas vão em certo momento ter o discernimento que Deus vai dar. Mas a princípio, Deus tem nos levantado mais para alcançar aquelas pessoas que foram feridas dentro do sistema religioso e que estão fora do sistema religioso, mas têm amor a Deus. E tem amor a Deus e temor também. E com isso daí elas estão sem rumo, sem saber o que fazer, para onde ir. Esse foi um dos motivos. Assim como Deus levantou Ezequiel como atalaia, eu não estou dizendo que eu sou um suposto Ezequiel não, irmão. Longe disso. Nem eu sou um suposto Ezequiel, nem existe esse negócio de que vai se levantar um outro Elias. Põe isso na cabeça de vocês. Assim como aconteceu na época de João Batista, que ele veio para que a terra não fosse ferida, restaurar, trazer restauração, ele fez a parte dele, mas Israel não foi restaurado. Alguns foi, outros não, como Pedro, Tiago, João, esses foram restaurados, mas a nação de Israel em si não foi. Mas com isso daí, João Batista fez a parte dele? Fez, como ministério de restauração. Então agora no final dos tempos vai acontecer a mesma coisa. Deus vai restaurar uma igreja que foi refém do sistema religioso
e que agora está perdida pelo mundo, como chamados desigrejados. Deus vai restaurar esta nação, que é uma igreja de desigrejados, que tem amor a Deus. Mas a grande parte não vai ser restaurada. Assim como aconteceu com Israel, tudo se repete. A igreja, como um sistema religioso, assim como Israel, como um sistema religioso, não foi restaurado na época de João Batista. E agora vai acontecer a mesma coisa. Entendeu? A igreja com o sistema religioso não vai ser restaurado. Mas aqueles que estão com o coração sincero em Deus e foram expulsos de dentro desse sistema religioso e agora buscam de alguma forma adorar a Deus, esses vão ser resgatados. Esses vão ser restaurados. E vai se tornar uma igreja que vai adentrar o reino dos céus. Por isso que a palavra diz: muitos são chamados. São chamados muitos. Tá tanto sistema religioso, tanta igreja de denominação aí são chamadas aí, né? Pessoas dentro do sistema religioso são chamados, mas poucos vão ser escolhidos. Mais uma vez a palavra se cumprindo.